ao pastor pela confiança de entregar o púlpito, para a gente trazer a palavra dessa noite. Estou aqui acompanhado da minha esposa, Patrícia. Fique de pé, Patrícia. Minha esposa, Patrícia. Compartilho vida há 28 anos com essa pretinha linda demais. Temos 2 filhos, 2 do coração e 2 netos, para honra e glória do nome do Senhor. De repente você já me viu em algum lugar. Eu sou missionário da Convenção Batista Carioca, na missão aos enlutados. Então, o treinamento que Maria fez comigo na PIB de Madureira foi um treinamento aos enlutados, Esteve lá conosco no lançamento da campanha. E estou ali toda quarta, quinta e sexta no cemitério de Inhaúma, oficiando cerimônias fúnebres e consolando as famílias que perdem um ente querido, junto com o staff que tem trabalhado no nosso Rio de Janeiro, em prol da evangelização do nosso estado. Queridos, que satisfação poder estar aqui. Sou o pastor Igor Bastos, o pastor lá da CIB Pavuna, pastor de comunicação. Sou eu que faço toda a parte de comunicação audiovisual lá na igreja, vi os vídeos aqui, fiquei apaixonado, vi as fontes, falei, olha, eu gosto dessa fonte também, me identifiquei aqui, muito bacana. Que trabalho de marketing maravilhoso, isso é bênção demais, E o marketing é um negócio que a gente, quanto mais faz, mais tem para fazer e nunca acaba, não é assim? Eu acho que aqui em Vista Alegre é a mesma coisa também que lá na Pavuna, Mas é uma alegria muito grande estar com vocês. Queridos, como aparece o Setembro Amarelo, não só na minha vida, mas dentro da perspectiva e trabalho que nós temos feito, não só pela Convenção Batista Carioca, mas também como um servo do Senhor. Nós olhamos o nosso Rio de Janeiro e percebemos que dentro das nossas igrejas, cada vez mais nós temos recebido pessoas que têm sofrido com as suas emoções e com os seus sentimentos. E a Igreja do Senhor, durante muito tempo, e quando eu digo a Igreja do Senhor de uma forma geral, não é uma crítica, mas é uma forma geral de olhar para esse tempo. Durante muito tempo nós atribuímos a falta de saúde mental ao diabo, Então tudo isso era culpa do diabo. Só que agora, nós nesse tempo moderno temos visto que cada vez mais a população da Igreja do Senhor, aqueles que congregam, aqueles que vivem, têm enfrentado embates na vida e que têm esvaído a sua saúde emocional, e muitas das vezes a alternativa de repente mais viável de se pensar é que o fim da linha é a solução para determinados problemas. E nós aprendemos na palavra do Senhor que o Senhor é aquele que está perto dos que têm um coração quebrantado. E hoje eu gostaria de tratar justamente um pouquinho nessa temática, Eu passei aí o PowerPoint para os irmãos e tem um presente para a igreja depois no final da nossa palestra, da nossa palavra, Mas eu só vou contar o presente para a igreja no final. Contra o silêncio da dor, a voz de Deus diz: viva! Olha o que diz, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, se você for mais moderno, Salmo 139, do verso 13 ao verso 17, nós leremos esse texto da Sagrada Escritura, mas antes eu quero fazer uma oração. A Deus, toma essa ministração da palavra nas tuas santas mãos, que seja o teu Espírito Santo a tocar os nossos corações, a nos convencer daquilo que precisamos melhorar como pessoa, a nos informar aquilo que precisamos como servos para apoiar uns aos outros. Toma, Senhor, esse texto bíblico que é teu e inunda os nossos corações com a tua paz e com o entendimento dos céus. É assim que eu te oro, Deus, grato e certo de que o teu Espírito Santo falará conosco nessa noite. No nome santo de Jesus oro, amém. Salmo 139, do 13 ao 17, o texto diz assim para nós: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles.
O livro de Salmos é um livro onde nós achamos muito a experiência intensa do salmista olhando para a vida e enxergando as dores que essa vida oferece. E eu sempre digo isso quando tenho oportunidade de estar ministrando em igrejas, que Deus, Ele não nos livrará da dor, mas estará conosco em todos os momentos que nós passarmos por ela. A certeza de termos Deus em nosso coração e a salvação em Jesus Cristo e o trabalho do Espírito Santo em nós, nos aperfeiçoando em amor todos os dias, não nos garante livre acesso a não ter reveses dessa vida. E quando a gente olha o Setembro Amarelo, como nós estamos tratando esse mês de setembro, nós olhamos para uma ferida aberta na nossa sociedade. O sofrimento que é invisível, o sofrimento que não tem voz, que é calado pelos estigmas da sociedade. E se lá fora, onde a informação é veloz, muito mais veloz do que para nós aqui dentro, você imagina se lá está difícil, imagina aqui dentro da igreja do Senhor. Nós vivemos tempos em que muitos estão em crise, lutando silenciosamente contra a desesperança, contra o esgotamento emocional, contra a ideia de que a sua vida não tem mais valor. Todos os dias nós somos confrontados pela vida, pelas circunstâncias, pelo inimigo, e postos à prova a nossa fé acerca do que nós vamos fazer com o próximo passo. Todos os dias eu e você somos postos à prova. Eu trabalho com o luto há 13 anos e há 25 anos eu não experimentava o luto. Há mais ou menos 30 dias atrás eu perdi a minha mãe. Sepultei a minha mãe no cemitério que eu sou missionário e fiz a cerimônia fúnebre da minha mãe. E o pessoal chorava, os membros lá da nossa igreja choravam e falavam assim: pastor, você não precisa fazer isso. Eu falei: eu sei, mas eu chorei como filho, vesti as vestes sacerdotais e agradeci ao Senhor pela minha mãe. Os reveses da vida nos tocam e testam a nossa fé até o ponto que nós vamos suportar. E por isso precisamos estar vigilantes. E por isso precisamos enxergar que silenciosamente nós temos enfrentado essas crises, desesperança, esgotamento emocional e muitas das vezes acreditar que a vida não tem valor. Tem dias que alguns de nós, até para levantar da cama, é complicado. A gente enfrenta tanta coisa. E tem até um meme do pastor Lucinho, eu resolvo uma prova, vem outra, daqui a pouco eu estou entregando 100, tem 2 esperando, eu já estou resolvendo 3. O negócio é assim, não é? Ou isso só acontece lá na Pavuna, o pessoal só tem problema lá na Pavuna. Vista Alegre também tem, não tem? Então, nós enfrentamos isso. Enfrentamos dentro da igreja e enfrentamos fora da igreja. Nós temos pessoas que sentam nos nossos bancos, estão sorrindo por fora, mas o seu coração está gritando por um ombro, por um ouvido, por um olhar. Todos os dias nós recebemos pessoas assim na igreja. E infelizmente, mesmo nos bancos da igreja, entre louvores e orações, há corações que se sentem sozinhos, que se sentem inúteis, que se sentem irrelevantes. Como eu disse, a fé, ela não nos isenta da dor, mas ela nos convida a olhar para a vida com os olhos do Criador. Quando somos postos à prova, nós somos colocados numa posição em que precisamos entender e olhar as circunstâncias com os olhos do Senhor como um grande aprendizado, e não há melhor e maior aprendizado do que no tempo da dor. Você pensa bem na sua vida. Quais foram os maiores ensinamentos que você recebeu até hoje? Lembrou deles? Foi em alguma festa? Foi em algum tempo de calmaria? Foi em algum tempo em que tudo estava resolvido na sua vida? Eu tenho plena convicção e coloco a minha mão no fogo em dizer que não. Foi na dor. O Salmo 139, que nós lemos uma parte dele, é um convite
para todos nós, um convite sagrado a nos reconciliarmos com a vida. Davi, que escreve o Salmo, em meio às suas crises, ele declara algo profundo: Deus nos formou, Deus nos viu antes mesmo que existíssemos, Deus conhece cada um dos seus dias e dos nossos dias. Davi, ele tinha essa certeza no seu coração, ainda vivendo a intensidade da crise. Esse salmo nos leva a um lugar de consciência espiritual onde a vida não é aleatória, nem descartável. A vida, ela é santa, valiosa e única. E aí uma pergunta para nós pensarmos nessa noite: quantas vezes o ser humano se perde de si mesmo por não ouvir mais essa verdade? Que verdade, pastor? Que Deus nos formou, que Deus nos viu, que Deus cuida de cada um dos passos da nossa história antes mesmo dela existir. Quantos de nós já não se afastou, já não perdeu de si próprio, por não olhar essas verdades sagradas? As pressões da vida, os julgamentos do mundo, e para alguns até os traumas do passado, gritam mais alto do que muitas das vezes a voz do amor de Deus por si. E aí quando a gente olha, quando isso acontece, o valor da vida começa a se esvaziar do coração. Mas a palavra de Deus, para nós, ela se levanta como um farol, dizendo que a sua existência, a minha existência tem um propósito, tem um peso de glória, tem uma beleza especial, tão especial que Deus fez você de forma única. Não há nenhum outro parecido com você, ou que tenha a mesma digital que você, não tem. Cada um é singular, subjetivo. Então, nós olhamos para essa diferença, e eu quero hoje lembrar para você, para todos nós, que o céu, ele nunca se esqueceu de você. O céu se importa com você. O céu vê a sua vida por preciosa. Você é um amado de Deus. Eu gostaria de, podemos passar para o próximo slide, para vocês entenderem um pouquinho isso. A primeira verdade, eu sempre tiro algumas verdades para a colocação da palavra de Deus. E a primeira delas que nós precisamos entender, olhando para esse salmo, é que Deus, ele nos planejou com um propósito. Eu sei que de repente você vai me dizer: isso eu sei, pastor. Mas quantas das vezes você colocou esse saber à prova por conta de uma dificuldade? Davi, ele começa declarando esse salmo: tu me formaste, tu me teceste. E essa linguagem usada aqui é uma linguagem íntima. Ele não diz eu fui formado, ele diz tu me formaste. Essa perspectiva muda tudo. Deus, ele não é um observador distante das nossas histórias, ele é um criador presente, é Deus envolvido conosco, é interessado. Cada célula que eu e você carregamos no nosso corpo, cada traço que nós temos, cada fibra do nosso ser foi tecido com intenção. Deus sabe por que criou você. E isso que você passa hoje por prova é o que servirá de consolo e bálsamo para tantos outros que vão chegar até você com uma história parecida. Eu creio e tenho visto isso diariamente como pastor, que Deus muitas das vezes aproxima de nós pessoas que têm a mesma história que a gente tem. Passa por lutas muito similares. E isso por quê? Porque Deus quer usar esse testemunho para transformar a vida de outros. Você não é um erro. Deus teceu você com intenção. Que intenção? Manifestar a glória de Deus para esse mundo. Só isso, irmão. Se você quer mais algum outro motivo, depois você me procura no final do culto, que 10 minutos eu converso, posso elencar outros, mas esse
eu acredito que seja o ápice de todos. Deus, Ele criou você com um propósito. A imagem desse tecer que o versículo coloca no ventre, fala muito do cuidado, fala muito do processo, fala muito da arte, né? Hoje nós temos a ultrassonografia 3D, eu acho que já tem até mais, não tem? Na minha época, quando a minha filha mais velha nasceu, foi gravado no VHS, né? Quantos aqui sabem o que é VHS, gente? E tem uma boa parte que não conhece, né? Vocês sabem só por causa da internet, tá? Não vem com essa não, vocês chegou a pegar, chegou a alugar naquela locadora, não, alugar não, né? Ah, então eu quis muito também, né, gente? Joguei muito para frente, né? Mas foi gravado no VHS. Hoje você faz aquela 3D, você vê o rostinho da criança. E aí você pensa, né? Eu pelo menos pensei isso com os meus filhos, com os meus netos. Olha como Deus é fantástico. Cria um serzinho dentro do ventre. Aí você imagina, né? Nós não fomos criados nem formados às pressas. Nós não fomos jogados por Deus no mundo. Não. Nós somos frutos de um toque divino. E essa afirmação, ela confronta diretamente uma das dores emocionais mais comuns no nosso dia atual. A sensação de ser um erro. A sensação de ser um peso. A sensação de ser um acidente. E alguns de nós teve, infelizmente, a infelicidade de ouvir, de repente, de um pai, de uma mãe, que você é um fracassado, você é um indesejado, você é um perdido, você é um problema. Muitas das vezes, alguns de nós vivem debaixo de muita comparação. Olha, eu não sou bom o suficiente, eu não chego ao padrão de determinado lugar ou de determinada pessoa. Algumas pessoas vivem isso, estão sentadas ao nosso lado e às vezes somos nós mesmos que passamos por isso. Só que quando a gente olha para o Salmo 139, ele nos faz levantar os olhos e enxergar que a opinião de Deus sobre nós vem antes de qualquer opinião humana proposta. Não esqueça disso. Nós não somos definidos pelo abandono que vivemos. Nós não somos definidos pelas falhas que cometemos. Nós não somos definidos pelos julgamentos que recebemos. Nós somos definidos por Deus, que nos criou com amor e com uma intenção, que é testemunhar da gloriosa graça dele para esse mundo. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração e leve para a sua casa hoje, é que Deus, Ele te planejou com um propósito. Eu sempre digo isso, nós temos uma grande preocupação quando compramos uma roupa bacana de marca, aí de uma loja bem bacana, a gente quer usar aquele sabão em pó ou em líquido, né? Que solta o aroma no ar, né? Assim, a tecnologia que solta o aroma no ar. Tem roupa que a gente não bota na máquina de lavar, mas tem que lavar na mão, porque senão distorce. Tem calçado que a gente acaba de usar, tem que passar um paninho e botar na sapateira, não é assim? O sapato tem que ser muito bem cuidado, a camisa, quando estendida na corda, tem que ser posta num cabide para poder o ombro não ficar, você não sair assim, né? Igual o homenzinho torto com a camisa. Nós temos um cuidado enorme com uma camisa que nós temos mais de uma, com uma calça que nós temos mais de uma, com um sapato que nós temos mais de um, mas não temos cuidado com a vida que só temos uma. Comemos um montão de besteira. Vocês já viram o meu tamanho aqui, né, gente? Eu estou escondido aqui atrás, vocês não estão vendo muito não, né? Comemos besteira, dormimos tarde, colocamos o nosso sistema no limite. Entenda, querido, Deus te planejou nos mínimos detalhes. Uma segunda verdade que esse salmo nos deixa claro é que a dor, ela existe, mas ela não define você, como eu falei. No verso 15 desse texto que nós lemos, de Salmo 139, Davi, ele declara algo que muda a nossa forma de entender o sofrimento. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Davi, ele fala de um secreto, de um lugar invisível, de um processo que ninguém viu,
mas que Deus acompanhou com atenção e com cuidado. Isso nos lembra que há partes da nossa história que ninguém conhece, há feridas no nosso coração que ninguém tem a capacidade de visitar, há dúvidas que nos visitam todos os dias quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, perdas, traumas, tantas situações que nós passamos, mas existe alguém que vê. Deus viu e vê, e Ele não desperdiça nenhum desses detalhes que a gente passa. Ele não apenas viu, mas Ele também permaneceu presente com a gente, em cada um desses detalhes. Muitas das vezes nós carregamos dores, que nós não sabemos como explicar. Vivemos com cicatrizes internas, cicatrizes invisíveis aos olhos dos outros, mas que nos acompanham como sombras. E em alguns momentos, essas dores ganham força. Elas tentam nos convencer de que somos apenas isso, dor. Que nossa identidade se resume àquilo que nos feriu, que nosso valor foi corroído pelas perdas que enfrentamos. Só que eu digo que a dor, embora real, ela não é o fim de uma narrativa. E definitivamente, ela não é a minha e nem a sua identidade. Ela faz parte do caminho, mas não precisa dominar o seu destino. Conto aqui um testemunho de uma moça de 16 anos. Eu fui chamado para fazer oficial uma cerimônia e fora da minha base, que é em Auma, e quando eu cheguei no cemitério de Irajá, nas capelas, a família falou assim para mim, uma das pessoas me viu e falou assim: sou eu, pastor Igor? Sou eu. Não, o pessoal está lá dentro do cemitério. Só que quando eu cheguei, tinham assim para mais de 8 ônibus, esses ônibus, transporte que a gente usa no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei naquele cemitério, devia ter em torno de 300, 400 pessoas dentro do cemitério. E ali estava o corpo de uma jovem de 16 anos. E a mãe olhou para mim e falou assim: graças a Deus, pastor, o senhor chegou, porque agora o senhor vai orar para Deus ressuscitar minha filha. E eu falei: Deus, e agora? Qual foi a história daquela moça? Ela enfrentava duras provas emocionais, porque morava numa comunidade do Rio de Janeiro, era uma pessoa considerada pobre, favelada, vou usar a palavra assim, que era o que as pessoas falavam para ela, que não tinha futuro. E essa moça trabalhava com essa mãe numa barraca de doce ali no Ceasa. E um belo dia ela acorda, toma café com a mãe, foi na padaria, comprou o pão, tomou café com a mãe foi comprar os doces para poder vender, falou para ela guardar em casa, e quando chegou em casa, aquela moça havia infringido contra a própria vida. E quando eu chego no cemitério, tinha uma multidão de jovens e adolescentes assim enorme. Eu nunca tinha visto nada parecido. E quando eu cheguei lá, a mãe falou isso para mim, e quando eu tive a oportunidade de falar para eles, eu falei sobre o valor da vida e disse para eles: olha, a partir de hoje, essa menina deixa para nós um grande testemunho de que vale a pena viver, que nós não podemos interromper isso, embora o mundo tente a todo custo tirar a nossa paz e nos fazer desistir. Ao sepultarmos a moça, a mãe coloca a cabeça assim na gaveta, era uma gaveta de lado assim, né? A mãe bota a cabeça assim, falou o nome dela e falou assim: para de brincadeira, agora você pode sair daí para a gente voltar para casa, que a gente precisa trabalhar hoje. E quando aquela multidão olhou aquilo, eu também nunca tinha passado por essa experiência e nunca passei depois dessa. Eu ouvi aquele pranto coletivo, aquele choro coletivo de tristeza. A dor, ela é real nas nossas vidas, mas ela não pode definir os nossos dias. A vida além da dor, a existência além da crise, a história além daquilo que machucou você, que feriu, que interrompeu a tua história. Davi, o autor dessa palavra, diversas vezes chorou, gritou, gemeu, silenciou. Ele conheceu a dor da perseguição, a dor da solidão, a dor da vergonha, a dor da culpa, mas em nenhum momento ele deixou
que a dor fosse o último capítulo da sua história. Ele sempre levava a sua dor à presença de Deus. E aqui está a chave desse ponto 2 da palavra. O que nos define não é o que nós sentimos, mas é aonde nós levamos o que sentimos. O que você tem feito com as suas dores? Quando nós entregamos as nossas dores nas mãos certas, nas mãos do Criador, nós começamos a ver cicatrizes virarem testemunho, como eu falei, feridas se tornarem caminhos de transformação. O texto diz para nós: os teus olhos viram o meu embrião. Isso vai nos revelar a forma mais frágil do ser humano, mais indefesa, mais exposta. Só que a boa notícia é que Deus vê sem desprezar a nossa dor. Ele enxerga tudo em nós, até o que você gostaria de esconder, e ainda assim Ele te ama. Deus vê tudo. E se Deus não te define pela dor, por que você passaria dos limites de Deus e se definiria com essa dor que você enfrenta, por essa dor que você enfrenta? Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que eu estou enfrentando, a depressão que eu enfrento, a ansiedade que eu enfrento. É com certeza verdade que certas marcas nos acompanham uma vida inteira. Algumas dores que nós carregamos podem talvez nunca desaparecerem completamente, mas isso não precisa ser uma prisão para nós. Há algo poderoso no fato de nós sermos vistos nos nossos bastidores, nos bastidores da alma, onde ninguém entra, mas é onde Deus habita. Nesse lugar que você esconde, que você não abre para ninguém, que você não entrega para um amigo para que ele ajude você a caminhar, é justamente nesse ambiente escondido e protegido é que Deus habita. E é justamente aí onde Ele quer trabalhar e operar poderosamente na transformação. E aí eu digo para você, a dor existe, mas não é dona do teu nome. A dor existe, mas ela não define o seu valor. A dor existe, mas não tem autoridade sobre o teu futuro. Eu passei 5 anos da minha vida, vamos considerar tetraplégico, antes de ingressar no seminário. Eu servi a Deus muito meia boca. E aí eu tive uma experiência espiritual, onde uma irmã veio conversar comigo e falou assim: olha, você vai ser um grande servo do Senhor, um pastor. E aí eu falei: nossa, mal comecei, já estão jogando um peso enorme nas minhas costas. Esse negócio de ser pastor é muito trabalhoso, quero não. E aí ela falou assim: mas não adianta você correr não, que Deus vai cuidar de você. E aí ela falou: você vai conhecer Deus tão profundamente, que é isso que vai dar autoridade ao ministério que você vai exercer ao longo da tua vida pastoral. Mas eu não posso te dizer o que você vai passar. Dormi num dia trabalhando em 2 empregos a todo vapor, fazendo tudo que poderia fazer na vida, dinheiro, status, tudo acontecendo de forma muito fluida e muito intensa e poderosa. Dormi num dia nesse status e acordei no dia seguinte sem um movimento das pernas. Passou 3 meses para escovar o dente, era um dos grandes desafios da minha vida. Passado 8 meses, eu já tinha que comer com o auxílio da Patrícia, tomar banho com o auxílio da Patrícia, ir ao hospital carregado pela Patrícia. E assim foram 5 anos consecutivos. E os 2 últimos anos da prova que eu passei foram muito intensos, porque ali já não tinha mais força, já não tinha mais recurso financeiro, já não tinham mais amigos o suficiente que queriam encarar aquela dor comigo e com a Patrícia, porque eu apodreci, as 2 pernas na altura do joelho para baixo necrosaram.
e não tinha mais amigos, e nós não víamos mais solução, e continuávamos confiando. E teve um dia que a Patrícia olhou para mim e falou assim, filho, olha, a gente não tem nada para comer amanhã, o que a gente vai fazer? E eu doente, imóvel numa cama, e eu falei assim, olha, só nos resta orar. E lembro-me da minha filha orando, a mais velha orando e falando com Deus, porque eles gostavam sempre de tomar café com leite de manhã, e não tinha o leite nem o café. E a minha filha falou assim, pai, ajuda o meu pai, porque ele está doente e não pode trabalhar, e a gente queria tanto poder tomar um café com leite amanhã. E daquela oração em diante nós vivemos em torno de 2 anos, dentro dos 5, orando todos os dias à noite, e recebendo todos os dias às 10h30 da manhã o mantimento que seria o sustento do dia. Chegava a bolsa com 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e 1 quilo de bife. Num quilo de bife tinha 8 bifes, nós éramos 4, então deduz-se que era para comer o quê? 1 no almoço, cada um, e 1 na janta. Cercado pela desesperança, o médico disse assim para a Patrícia, olha, nós vamos fazer a cirurgia dele, 98% de chance dele ficar na cirurgia, não vai dar para voltar. Vai querer operar ou vai deixar definhar até a infecção generalizar? E eu falei para a Patrícia, vamos operar. E não pude assinar o termo de responsabilidade, porque era imóvel do pescoço para baixo. Patrícia assinou. Quando eu entrei no centro cirúrgico, depois de 5 anos ininterrupto de dor, eu não sabia o que era alegria, de tanto enfrentar a dor da doença que eu carrego ainda hoje, ainda tenho essa mesma doença até hoje, ela não me limita mais. Quando eu entro no centro cirúrgico, que o anestesista me toca para poder dar anestesia geral, para fazer a amputação das pernas, depois de 5 anos, eu sinto toque no meu corpo. E eu falei para ele, doutor, eu sinto que o senhor me tocou. E ele falou assim, impossível, Igor, isso deve ser emocional, você está com medo. Eu falei, não estou com medo não. E ele falou, vou te mandar para casa. Você vai ficar uns 15 dias, faz um tratamento psicológico que a gente vai ofertar para você, e aí você vem melhor preparado para fazer a amputação. Eu, ok. Os 5 anos que eu enfrentei de doença, quando chegou naquele dia da cirurgia que foi cancelada pelo Senhor, e que o médico me mandou de volta para casa, eu orei e entreguei os pontos para Deus. A dor que eu tinha dentro de mim, eu entreguei para Deus e falei, Senhor, eu já não posso ser mais o pai dos meus filhos, porque eu não tenho saúde para pegar ele pelas mãos, jogar uma bola, brincar de boneca. Eu já não posso ser o homem para minha esposa que ela precisa, como toda mulher quer um homem, e vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Eu não posso ser mais o sacerdote da minha casa, porque eu estou mergulhado nessa dor e eu não consigo ver solução. Me leva. Pedi para levar. E aí Patrícia apontou o dedão para mim e falou assim, para com isso, cara. Para com isso, porque Deus prometeu a você que restauraria a tua saúde. Vamos continuar confiando até o final. E eu falei para ela, amor, olha, procura uma outra pessoa, as crianças são pequenas, me deixa com a minha mãe. E ela falou assim, eu fiz um voto ao Senhor, e eu vou cuidar de você até a morte. Só que ela não chegou. Queridos, Deus restaurou a minha saúde em 15 dias que eu fiquei em casa. As pernas que estavam igual, pensa numa ameixa, né? Quem gosta de ameixa não vai que gostar mais de ameixa, né? Pensa numa ameixa, né? Escurinha, toda murchinha, né? Assim, ameixa, uva passa, né? Assim, minha perna estava assim, podre. Deus me fez viver Ezequiel, vendo toda a musculatura ser construída dentro da perna de novo. Os 5 anos de dor que eu chorei, pela perda da mobilidade e da parte do corpo, eu comecei a chorar na mesma intensidade, vendo Deus reconstruir as carnes das minhas pernas. A dor, ela existe, mas ela não define as nossas vidas. Muitas das vezes nós entregamos essa escola que Deus nos oferece na mão de tantos outros, enquanto Deus está lá, aguardando você chegar e dizer para Ele assim, Senhor, olha, eu não posso falar isso para ninguém, mas eu já não estou aguentando mais. Deus quer acolher a tua dor, e não quer que você desista. Terceira e última verdade para nós pensarmos nessa noite, é que
Em primeiro lugar, como nós falamos, se Deus nos planejou com propósito, se a dor existe, mas não nos define, agora nós precisamos entender que a nossa vida ela tem um peso eterno. O salmista ele vai escrever no Salmo 139, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Esse versículo, ele vai encerrar essa revelação poderosa. A minha e a sua vida não é fruto do acaso, nem fruto do improviso, do imprevisto. Ela é parte de um grande plano eterno de salvação para esse mundo, e por isso você veio, e por isso você existe, e por isso você passa o que você passa. Antes de que qualquer pessoa soubesse da sua existência, Deus já tinha escrito todos os seus dias. Antes que você respirasse pela primeira vez, Ele já conhecia a sua trajetória, e mesmo sabendo das suas quedas, dos seus tropeços, das suas perguntas e crises, Ele não desistiu de escrever a sua história, a minha história. Esse texto, ele nos mostra algo que a fé cristã sempre sustentou. A vida humana tem valor, porque tem origem e destino em Deus. Porque por meio dele e para ele tem origem e tem destino. Deus não apenas é o Criador, Ele é autor e sustentador. Ele não escreve somente histórias. E ainda que pareça que às vezes o negócio está bagunçado, aquele ditado do mundo aí feioso demais, que Deus escreve certo por linhas tortas, às vezes parece que está bagunçado o negócio, mas não está, está nas mãos de Deus. E aí Davi encerra esse salmo, esse trecho que nós lemos, com uma admiração. Ah, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Davi está dizendo: Deus, o que o Senhor pensa sobre mim vale mais do que tudo. Olhar para a vida e saber e entender os pensamentos de Deus para nós vai mudar toda a nossa ótica. E a vida, a minha e a sua, ela tem um peso eterno porque ela carrega justamente a imagem de Deus. Nós temos nele origem e temos nele destino. Nós não podemos deixar de olhar. O valor de cada pessoa não começa quando ela é reconhecida pelos outros, mas quando foi pensada por Deus. Eu queria que o ministério de adoração viesse. E eu pensei muito mais nessa noite como uma ministração propriamente do que informá-los de estatística, de o que é o Setembro Amarelo, por que existe, porque isso tudo é importante, mas se você der um Google você vai saber. Mas de repente quando você está na prova, está passando por aquela situação difícil que só você e Deus sabe, é sobre isso que eu vim falar. Não esqueça dessas verdades. Não esqueça que Deus cuidou de cada detalhe e ainda cuida. Não esqueça que cada prova que você passa é o aperfeiçoamento dele em você. Não se esqueça de que são essas provas, ainda que mais duras que você possa imaginar, é que forjam o teu caráter. É que mostra cada vez mais diante dos teus olhos quem é o Deus que você serve e o porquê você está aqui. E aí, eu sempre falo isso lá na igreja, né? Nós durante muitos anos oramos errado, porque quando nós estamos no embate da vida, nós pedimos a Deus para nos livrar dele. Ao invés de nós pedirmos a Deus que nos abra os olhos espirituais para enxergar o que Ele quer
que nós aprendamos com aquela prova, com aquela situação adversa que chega até nós. Lembra da minha história do CTI, da cirurgia? Essa chave virou justamente ali, quando eu entreguei para Deus e falei: Senhor, me leva, eu não estou enxergando mais. E aí na mesma hora Deus falou para mim assim: você lembra que um dia alguém disse para você que você seria um pregador da minha palavra? Eu estou te ensinando, eu estou dando a você autoridade, mas não é essa autoridade aí que o mundo dá, não é a carteirinha que eu tenho que pagar todo ano R$300 para a ordem, não é o título que eu tenho, os títulos e as formações que eu tenho, não, é uma experiência profunda com Deus. E é justamente quando somos visitados por essa desesperança, por esse sofrimento emocional, é que Deus se revela de forma brilhante para ser o resgate, para trazer vida àquilo que está morto, para dar uma nova oportunidade e rumo para nós. Nós vamos cantar, e logo após eu quero fazer uma oração por você. Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, de que nessa noite tem gente aqui que está com o coração apertado pelas provas, que está pensando em largar o arado, que está questionando a Deus e falando: Senhor, poxa, tanta gente, eu uso isso muito e falo isso muito, tanta gente ruim aí que precisa sofrer, eu estou batendo certinho, não estou desviando nem para a direita e nem para a esquerda, e a prova chega justamente na minha casa. Eu sou um dizimista fiel, sou um ofertante fiel, eu participo do ministério, todas as atividades da igreja que tem, eu estou lá junto, estou colocando a mão, me entrego, e a prova vem justamente na minha vida. Querido, Deus não nos isenta da prova, Ele passa conosco por todas elas, transformando elas em uma grande escola para a nossa fé. Vamos cantar?